Oi, eu sou a Mona Lisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. As eleições municipais desse ano, então, serão realizadas nos dias 15 e 29 de novembro. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determinou a imediata aplicação dos incentivos às candidaturas de pessoas negras ainda nas eleições de 2020, agora em novembro. O Tribunal Superior Eleitoral vetou o sistema de biometria, aquele que você usa a leitura das digitais para as eleições municipais de 2020. Pode parecer que nesse ano em que tanta coisa já aconteceu, a gente não vai ter mais novidade, né? A sensação é de que a gente viveu 9 anos em 9 meses. Mas vamos nessa. A verdade é que o ano ainda vai ter bastante movimentação. Aqui no Brasil tem eleições municipais dia 15 de novembro. Os eleitores brasileiros vão escolher prefeitos e vereadores. Para além da eleição em si, tem uma série de novas regras que deve mudar bastante a corrida eleitoral e a dinâmica entre os partidos e os candidatos. Entre elas, uma mudança importante que limita o acesso dos partidos ao tempo de propaganda na TV e ao fundo partidário, ao valioso, ao almejado, cobiçado fundo partidário. Tem também o fim das coligações para as eleições proporcionais e uma divisão de recursos entre candidatos brancos e negros. Tudo isso nesse cenário de pandemia, quando a gente já vê em alguns estados imagens de convenções de partidos em enormes aglomerações, com muita gente sem máscara, sem nenhum distanciamento social. Para entender quais são essas novas regras e o que elas mudam na prática, eu recebo de novo o analista de política aqui da firma Yuri Pita. Oi, Pita! Tudo bom, Mona Lisa? Sempre um prazer participar aqui com vocês. O prazer é meu. Vamos lá, querido. Novas regras e mudanças importantes na corrida eleitoral. Eu quero começar, então, o nosso papo falando de algo que a gente já conhece desde 2018, a cláusula de barreira, né? Ela limita o acesso dos partidos políticos ao tempo de propaganda de TV e ao fundo partidário. Vamos situar, em 2018, a cláusula exigia que os partidos tivessem pelo menos 1,5% dos votos válidos em 9 estados. Nesse ano, a cláusula sobe para 3%. Explica pra gente o que isso vai desencadear, então, na prática, além do número em si. Pois é, Mona. A ideia desse princípio de cláusula de barreira é você tentar reduzir o número de partidos no país. A gente tem mais de 30 partidos oficialmente registrados, outros mais de 30 querendo se registrar no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral. E, por exemplo, na Câmara dos Deputados, se eu não perdi as contas, são 26 bancadas, 26 partidos diferentes. É muita coisa e isso torna mais difícil a governabilidade, ou seja, a composição do executivo, seja no governo federal, nos estados, nos municípios, para formar a sua base de apoio, fica mais difícil porque são mais partidos para negociar e esses partidos consomem mais recursos também. Eles têm não só o fundo partidário, o fundo eleitoral a cada eleição, mas nas próprias casas legislativas, cada um deles tem uma liderança, tem uma estrutura própria. Então, a lógica de se ter cláusula de barreira é que só os partidos que têm uma mínima representatividade na sociedade possam, de fato, exercer a atividade parlamentar. E o que é curioso dessa questão é que isso era para ter já entrado em vigor 20 anos atrás, praticamente. Aí a gente não ia ver o que a gente viu nas últimas eleições, aqueles candidatos profissionais que não representam nada nem ninguém com aquelas propostas esdrúxulas. Pois é, ou pelo menos você reduziria uma parcela bem significativa, né? Seria bem significativo isso. O que aconteceu? Houve um momento que o Congresso, lá nos anos 90, ainda fim dos anos 90, aprovou a cláusula de barreira. Isso foi judicializado e uma decisão do Supremo Tribunal Federal avaliou que era inconstitucional. E essa interpretação mudou e por isso que agora a cláusula de barreira entrou em vigor. Ou seja, se lá em 2006 não tivesse sido considerado inconstitucional pelo Supremo, talvez hoje a gente não tivesse 30 partidos, não tivesse mais de 25 partidos com representação na Câmara. Teria menos partidos e isso reduziria essas legendas de aluguel, que acabou sendo... Houve um estímulo à criação de legendas ali pelo mero fato de que a pessoa passava a ter um
domínio de um recurso público, do fundo eleitoral, do fundo partidário, de tempo de TV, fazia uma série de acordos e negociações e negociatas que a gente sabe que causaram vários danos à democracia. Então, sem dúvida. A expectativa é de que daqui a uns 10 anos, talvez ali mais próximo de 2030, a gente tenha por volta de uma dezena de partidos efetivos no legislativo brasileiro. Ou seja, 10 partidos de verdade, que têm consistência, que têm representatividade social e alguma coisa assim, ou até menos. Depende aí da estimativa de alguns líderes partidários, alguns políticos e até de alguns cientistas políticos. Sim, querido, vou fazer a advogada do diabo aqui. Muita gente diz que isso, de alguma maneira, continua privilegiando os privilegiados, aqueles que têm mais acesso às camadas mais altas e que tiraria, então, a oportunidade dos pequenos que já tiveram resultados históricos nas eleições e que continuaram na política. Isso é ser advogado do diabo ou é, de fato, uma observação que precisa ser feita em algum momento dessa discussão? Tem que ser feito, mas menos pela criação de um novo partido para ter essa representatividade, mais para que o ideal, né, quando dentro do conceito de você ter uma democracia com partidos, é que os partidos fossem os intermediários ou os fóruns para discussões de pessoas, de grupos que tenham mínima convergência ideológica. Sim. Né? Então você não vai ter num mesmo partido uma pessoa muito à direita e muito à esquerda, ou pelo menos não deveria ter. No Brasil, dada essa fragmentação partidária e uma série de outras características da nossa política, a gente acaba tendo essas situações. Um mesmo partido tem ali, sei lá, numa região sul ele está mais à direita, na região nordeste ele está mais à esquerda e vai ao sabor. Bizarrices políticas, né? Exato. Tem uma corrente teórica na ciência política que diz que os partidos brasileiros funcionam como federações, ou seja, em cada estado eles têm uma espécie de personalidade própria, digamos assim, uma autonomia maior do que um partido único coeso. Para essa questão, de fato, assim, o que mudou no entendimento do Supremo lá em 2006, quando considerou inconstitucional a cláusula de barreiras? Dizia justamente isso, que você não pode restringir a representatividade partidária das pessoas e por isso todo partido deve funcionar em condições iguais e isonômicas. É um princípio que faz sentido. Por outro lado, você tem uma questão prática. E muitos partidos, um sistema multipartidário muito fragmentado como o nosso, também tem uma série de problemas, também levou a outras disfunções. Sim. A principal disfunção que se criou é justamente essas legendas de aluguel. Partidos pequenos que acabam, não são portas de entrada na política para segmentos não representados da sociedade, ao contrário, são tão ou até mais fechados do que os grandes partidos, comandados às vezes há mais de 20 anos por uma mesma figura partidária, às vezes coloca os seus familiares para comandar junto o partido, tem uma série de... Exatamente. Parece que é partido de família, exato, meio máfia. Vira quase uma empresa familiar o partido. E isso virou um grande negócio, seja para negociar o tempo de TV, seja para negociar um apoio velado até em debates em rede de rádio e TV. Eu levanto e você corta. Exatamente. Isso. A gente cansou de ver isso nos últimos tempos e espera-se que agora isso comece a diminuir. Outro ponto muito importante é o fim das coligações, né, para as eleições proporcionais. Por que isso assusta tanto? Isso muda muito a forma dos partidos se comportarem, né, mano? O que a gente estava acostumado a ver? Tem um conceito que são partidos efetivos, que são aqueles que realmente desempenham, têm protagonismo político, seja no legislativo ou seja nas disputas do executivo, de governo. E a grande questão que é esse fim das coligações proporcionais provoca, é que cada partido vai ter que atuar por conta própria para formar a sua bancada no legislativo, ou seja, vereadores, deputados estaduais e deputados federais. Né? Executivo, prefeito, governador, presidente e senador continuam valendo coligações porque são eleições majoritárias, Sim. chamadas majoritárias, quem tem mais voto ganha. Nas proporcionais, você, na verdade, embora a gente esteja acostumado a votar em candidatos, a vereador, a deputado estadual, deputado federal, na verdade, primeiro a gente está votando numa bancada. Então, quando você digita ali o número de um candidato, né, no caso de vereador tem 5 números, primeiro você está votando nos 2 primeiros números, que é o número do partido ao qual ele está afiliado. Até a eleição passada, isso valia para esse partido ou para outros partidos com os quais ele estava coligado. Isso faria sentido se esses partidos que estivessem coligados para formar uma bancada passassem os 4 anos seguintes atuando de forma conjunta como um partido só, ou, no termo científico correto, como uma federação de partidos. Mas não é isso que acontecia. Longe. Se elegiam e depois, para citar exemplos muito concretos, partidos, por exemplo, que estavam coligados com o PT na eleição
eleição para deputado federal, não eram obrigados depois a fazer parte da bancada do PT, tanto que muitos deles, em diversos estados, acabaram votando pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Exato. A mesma coisa não foi o caso agora do presidente Jair Bolsonaro, atual presidente, porque ele não foi eleito com uma grande coalizão. Era o PSL, do qual ele já se desfiliou, e o PRTB, que é o partido ainda do general Hamilton Mourão. Mas tivessem outros partidos apoiado a eleição dele, não estariam obrigados a fazer parte da base política deste governo. E isso, o que acontece? Isso também é importante, por um lado, porque, de novo, você fortalece esse princípio da cláusula de barreira para que só partidos com uma representatividade significativa na sociedade possam exercer mandatos parlamentares. Enquanto ele não consegue atingir essa representatividade, ele pode funcionar como partido, mas não vai ter acesso ao debate parlamentar institucional. Ele vai poder fazer o seu debate na sociedade, né? Divulgar suas ideias. Hoje em dia, com redes sociais, com WhatsApp, fica ainda mais fácil. Você não precisa ter acesso a esse tipo de procedimento e você dá uma funcionalidade maior aos parlamentos. Essa é a ideia de você ter essas duas regras. O fim da coligação proporcional e a cláusula de barreira. Elas funcionando juntas com um período transitório que tem uma década aí pra valer. A gente espera que isso dê uma organizada no nosso sistema partidário. É isso aí. Organizada no sistema partidário e evitando também o que a gente diversas vezes cobriu na reportagem. O voto do eleitor não vai mais eleger, né, um candidato de outro partido que ele nem conhece, nem sabia que estava ali no meio daquele bolo. Exato. Isso ainda pode acontecer dentro de um mesmo partido. Para citar o exemplo mais clássico em que isso aconteceu, foi o caso do Enéas. Quando ele já tinha sido candidato a presidente, quando ele foi candidato a deputado federal, e ele tomou essa decisão muito para poder formar uma bancada maior e com isso ter acesso a fundo partidário, a tempo de TV maior, etc. Ele elegeu outros 5 deputados, se eu não me engano, agora não me foge o número, mas alguns com 200 votos. Ou seja, em outros partidos, candidatos com 20 mil votos, com 30 mil votos, não foram eleitos porque a competição dentro do partido era maior. Com o fim das coligações proporcionais, você não vai ter uma situação, por exemplo, que também ocorreu aqui, citando casos do estado de São Paulo, porque são os que estão mais frescos na minha memória. Na minha tá vindo alguns também. Exato. Teve, por exemplo, a primeira eleição do Tiririca. Isso. Ele concorreu... Levou mais 5 também, né? Ele levou mais alguns deputados, mas o partido dele, na época, puxou deputados também de outro partido e que depois cada partido adotou, tem a sua corrente própria, a sua própria linha de pensamento e de atuação no parlamento. A lógica é essa, são regras que já existem em vários outros lugares do mundo e que aqui no Brasil houve uma maior resistência dos partidos, principalmente essa questão da cláusula de barreira foi uma ação que vários partidos médios para pequenos moveram na época, ali no começo dos anos 2000 e conseguiram aquela decisão do Supremo e tornar inconstitucional aquela regra votada pelo Congresso e só depois, nos anos 2010, na década de 2010, que o Congresso de novo conseguiu votar e conseguiu botar em prática. Agora, Yuri, vamos esclarecer uma dúvida nesse papo todo, né? Se prefeitos podem fazer coligações, mas os vereadores não, o que embola o meio de campo quando a gente pensa nesse contato entre prefeitos e vereadores na eleição e pro futuro, né? Como é que a concordância de uma proposta se mantém com essa disparidade, com essa diferença? Então, Mona, se as regras funcionarem direitinho, né? Como se diz na física ali, em condições ideais de temperatura e pressão, lembra dessa do ginásio? Sim, nossa época era ginásio. Faz tempo. Mas na política a gente não tem condições. Pressão e temperatura jamais ficam estáveis na política. Jamais. Especialmente nesse tempo de hoje, né? Parece que tá tudo mais à flor da pele. Mesmo países que têm sistemas muito mais consolidados. Sim, Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos, mesmo a França, né, recentemente, a própria Alemanha, tem, né, mesmo países que têm democracias muito mais consolidadas, o Reino Unido, também estão enfrentando algumas mudanças disruptivas no seu sistema político. Mas o que acontece no Brasil? O que se espera? É de fato que, como a coligação é para ajudar a eleger o executivo, seja um prefeito, seja um governador, seja um presidente, esses partidos já acabam tendo uma maior proximidade. Então, isso já tende a facilitar a formação de um governo e se espera que esses partidos façam parte de uma base de sustentação a esse governo no respectivo legislativo, pelo menos no início do mandato ali, tanto de vereadores e prefeitos, ou de deputados e governadores, ou deputados e presidentes. De novo, isso é tendência. A ideia dessas regras é que sejam regras para estimular que as coisas aconteçam dessa forma. Elas podem até não acontecer, mas elas foram pensadas para acontecer assim. É isso que se espera. Por isso que eu falei,
De tentar organizar melhor o nosso Sim. sistema político e as relações entre executivo e legislativo. Yuri, sempre que as pessoas criticam demais qualquer representação político-partidária, a gente tem que lembrar que é um reflexo do povo, né? Da nossa sociedade. Fomos nós que colocamos essas pessoas lá. De que maneira a gente vai ter um reflexo menos assustador, será? Olha, nossa, eu puxo muito por aqueles estudos ali de ciência política mais clássicos que tem uns fundamentos. Pronto, falei. Então, tem um princípio básico ali que a gente vai achar lá no Rousseau, antes da Revolução Francesa, Sim. século XVIII, 1700 e bolinha, que um dos conceitos que ele mais colocava era justamente da educação cívica. Para todos aqueles ideais que vieram com a Revolução Francesa, de liberdade, igualdade, fraternidade e de construção do sistema democrático ocidental que a gente conhece, todos eles têm como premissa que as pessoas saibam ser cidadãs, ou saibam exercer a sua cidadania. É difícil, não é fácil. Quer dizer, mesmo países que têm sistemas educacionais super bem consolidados, democracias consolidadas, você pensar em Inglaterra, por exemplo, e teve toda aquela questão do Brexit, da forma como foi conduzido, é muito difícil. Para eles que têm um sistema educacional, uma democracia consolidada, uma série de valores e princípios democráticos muito mais coesos na sociedade, é difícil. Imagine para nós que tivemos uma série de interrupções de períodos ditatoriais, de diversos matizes ideológicos, todos os nossos problemas de desigualdade, de oportunidade. Claro que fica muito mais difícil o nosso desafio, mas a gente tem que tentar. Mas e aí? É crédulo ou é incrédulo? Eu sou crédulo. Eu ainda acredito porque é isso que move também, né? Se a gente deixar de acreditar e achar que tudo na política é por conveniência, por casuísmo, não tem regra que funciona, se torce as regras todas, aí a gente fica muito arriscado a acontecer coisas que são muito, muito sérias. Eu me referi em relação ao espelhamento, né? Como a discussão ela é muito polarizada, rasa, e os argumentos não são em prol da comunidade, muito menos as escolhas, quando a gente vê o resultado, você fala, uau, como é que a gente vai viver numa sociedade assim? Isso não dá uma dorzinha no coração. É difícil. Pesa, você fala, pesa. em que momento que vai valer a pena? Será que tem alguma regra que de fato vai dar equilíbrio, representação correta, discussões plausíveis? Não sei. Não, isso não é a regra sozinha que vai fazer isso. Jamais. Somos todos nós, sem dúvida alguma. Agora, o que eu acho, e o que eu defendo e de tudo que eu estudei na vida é um pouco de que as regras importam nesse sentido, né? A corrente, as instituições importam no sentido delas tentarem dar o caminho mais civilizado e maduro possível. Mas claro que a maturidade só vem com o tempo e com o exercício. É andar de bicicleta. A gente vai caindo, uma hora para de cair, ou cai de novo, mas sabe, cai menos. Exatamente. Ou aprende a cair. Exatamente isso. Esse é o ponto. Democracia pra mim também acaba sendo isso. Boa metáfora. A gente vai aprendendo a cair e levantar mais rápido dos tombos. Sim, boa metáfora. Yuri, outra questão que foi decidida nos tribunais é a discussão, né, a divisão proporcional de recursos e propaganda eleitoral entre candidatos negros e brancos. Eu preciso ouvir a sua opinião, que eu valorizo tanto. Seja 100% real em relação a isso. Então, vamos lá. Acho que para contextualizar, e é muito legal a gente abordar isso, porque na terça-feira a gente fez uma entrevista na CNN com o presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, e eu perguntei justamente sobre essa questão, que é um dos pontos importantes. O TSE considerou que candidaturas de pessoas negras, homens e mulheres, têm que ter financiamento proporcional à quantidade de candidatos. Então, entre 100 candidatos de um partido, se 30 ou 40 são negros e negras, os outros 60 são não negros, 60% dos recursos vão para esses e 40% vão para os candidatos e candidatas negros. Só que não aconteceu o mesmo que aconteceu em relação às mulheres. Para as mulheres, o Congresso Nacional aprovou uma lei que determina uma cota. Então, no mínimo 30% das candidaturas são mulheres. Se identificam com o gênero feminino. Bem na minha cabeça, o escândalo das candidaturas laranja. Exatamente. Mas muito forte. Exato. Especialmente algumas legendas que tiveram resultado de urna específica.
espetacular, ou seja, foi tudo mentira, mas vamos nessa. Exato. Então, e aí o que aconteceu? O TSE tornou essa proporção de financiamento, mas disse que, olha, como está muito em cima da hora para a eleição de 2020, deve valer em 2022. E aí tem uma curiosidade que o próprio ministro Barroso abordou nessa entrevista. Dentro do TSE, parte dos ministros vem do STF. E os 3 ministros do STF consideravam que deveria valer já em 2020. Uma decisão cautelar de outro ministro do STF, Ricardo Lewandowski, que não é do TSE, considerou que essa regra já tem que valer em 2020. Então é muito provável que o STF determine que essa regra já valha em 2020. E aí os partidos vão ter que correr para fazer a adaptação. Qual que é a adaptação? Ou pode-se chegar num ponto que aí essa regra, nesse primeiro momento, vai ter um efeito inverso, ou seja, em vez de ter 30%, 40% de candidaturas de pessoas negras, vão jogar para 20%, para 15%, para uma fatia maior dos recursos ficar com os candidatos brancos e brancas, que acabam tendo mais competitividade, no sentido de que geralmente já tem mandato parlamentar, ou são mais ricos, têm mais acesso a uma série de meios são mais competitivos no sentido de poderem ser que mais já estão eleitos. Envolvidos, Exato. Então pode ser que neste primeiro momento a gente tenha um efeito oposto. Mas, por outro lado, isso vai expor os partidos que têm mais ou menos o que o ministro Barroso chama de racismo estrutural, que é o conceito que está por trás dessa deliberação. Sim. Por outro lado, aí agora eu que vou fazer o advogado do diabo nessa história. Faça. Muitas pessoas de uma índole mais liberal, no sentido de que, olha, não é preciso ter uma regra para forçar isso. Deveria ser uma decisão, uma conscientização coletiva. Na prática, isso é muito difícil de acontecer. Em alguns casos acontecem, alguns partidos já têm uma prática... Partidos mais de esquerda, né? Mais ou menos, Mais ou menos? Mais ou menos. Por exemplo, o PSOL, sim, tem lá um pouco mais... Tem mais espaço, mas o PT, por exemplo, não tinha um espaço muito maior do que outros partidos à direita do PT, por exemplo. Porque é um partido que ficou muito grande, muito espalhado, ganhou um tamanho tão grande que isso nem sempre fica tão forte. Eu lembro que no voto do ministro Alexandre de Moraes, que é do STF e fez parte dessa votação no TSE, tinha um estudo bastante grande que fazia um raio-x das candidaturas de homens brancos, mulheres brancas, homens negros e mulheres negras ou pardas, né? Enfim, que aí somam pretos e pardos, vira o conceito de negro. E acabava tendo um benefício maior, mais recursos também para as candidatas brancas em relação às candidatas negras e aos candidatos homens brancos mais ainda. Então, quer dizer, existe sim uma discrepância, um problema de funcionamento dentro dos partidos que os partidos têm que resolver. E aí, de novo, a gente volta naquela questão do reflexo da sociedade. Se isso virar uma bandeira realmente importante na sociedade, tendo ou não tendo a regra, o partido que não seguir não entender a importância que esse tema ganhou na sociedade, ele vai ficar para trás. Ou se isso ainda não for tão importante na nossa sociedade, ou não for tão relevante para a percepção dos eleitores, isso vira uma questão menor. Esse é um debate super filosófico, no fim das contas, e sociológico, que é difícil de travar para muitos partidos, por isso que já houve muita resistência. O ministro Barroso citou essa resistência também, e é uma questão que também, de novo, é mais um aprendizado que a nossa sociedade tem que ter. Pro caso das cotas de mulheres, é uma regra, uma obrigação para que tenha 30% de candidatas mulheres. Mas vamos falar da realidade. A representação é ínfima ainda. Teve uma burla, exatamente. Os partidos burlaram essa regra de um modo ou de outro, de forma legítima ou até de forma ilegal, por meio de candidaturas laranjas, etc, etc. Bem ou mal, as regras que foram sendo criadas e o debate do tema vai incutindo uma ideia e, aos poucos, tem aumentado a participação feminina na política e nas candidatas eleitas. Ainda é pouco? Ainda é pouco. O ideal seria que tivesse representações o mais próximas possíveis da sociedade. Mas aí também a gente acaba tendo uma representação que é muito próxima da nossa sociedade. Exato. Os homens brancos, eles ganham mais, eles têm mais poder nas mãos e isso ainda se reflete nos nossos parlamentos e nos nossos partidos. O que esperar aí para as eleições de 2020? Vamos desenhar o cenário? Corrida eleitoral com novas regras, em tempos de pandemia, com tempo de TV perdendo importância e internet cada vez mais bombando com bizarrices e também com questionamentos importantes. Pois é, Mona, já seria uma eleição bastante interessante de se observar e analisar justamente por todas essas mudanças de regras, todos esses novos comportamentos que ficaram muito exacerbados na eleição de 2018 e que cada vez mais vão mudar pela internet
internet, pelos grupos de comunicação, de redes sociais e tudo mais. E aí veio essa pandemia para criar novas questões que vão ser abordadas inevitavelmente. E aí tem uma grande expectativa da parte dos próprios políticos de também não terem muita clareza, né? Quando a gente viu o Congresso Nacional discutir o calendário eleitoral, isso para mim ficou muito evidente. Eu conversava com muitas pessoas, com prefeitos, com deputados federais e prefeitos têm uma simbiose entre eles muito forte, então a gente sentia ali o que os prefeitos estavam pensando a partir do que os deputados falavam com a gente, depois com os senadores e com os ministros envolvidos nessa decisão no TSE e tudo mais. O que a gente percebia? As duas argumentações faziam sentido, de adiar ou não adiar o calendário em função da pandemia. Seja pelas questões sanitárias, ninguém sabia se em outubro a pandemia ia ou não estar controlada, a gente ainda não sabe se em novembro a pandemia vai ou não estar controlada. Provavelmente não estará, né? Outubro tá batendo a porta. E a condição política, menos certezas ainda. A saúde vai ser o grande tema dessa eleição por causa da Covid-19? É muito provável que nos grandes centros, sim. Qual vai ser o impacto do auxílio emergencial e da alta de popularidade do presidente Jair Bolsonaro nos grotões que mais acabaram sendo beneficiados por esse pagamento? Também é uma influência que a gente ainda está por ver. Meses atrás, o presidente deu umas 2 ou 3 sinalizações falando, olha, eu não vou me envolver nas eleições municipais. Já não é bem assim. Não criou o partido político dele, já não é bem assim. Ele conseguiu criar uma condição favorável para ele, que é escolher as disputas em que ele vai tentar influenciar, interferir no sentido político, né? Então, seja para fustigar ou derrotar os seus adversários políticos, e aí eu tô falando, por exemplo, aqui do governador de São Paulo, João Dória, e do prefeito Bruno Covas. Ele vai tentar ali ajudar o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, a se reeleger, porque, enfim, a família dele está filiada ao mesmo partido do prefeito. No interior do Nordeste, que foi uma das regiões em que a popularidade dele mais cresceu, os candidatos a prefeito vão tentar pegar carona nesse aumento de popularidade do presidente com auxílio emergencial. A gente vai ter uma situação muito sui generis, assim. Então é muito difícil fazer qualquer prognóstico, mas eu imagino que sim, a questão da saúde vai ser muito forte, pelo menos nas grandes cidades. E isso eu ouvi de algumas pessoas próximas, por exemplo, ao prefeito Bruno Covas, de que a questão da saúde é importante, pesou, por exemplo, na escolha do vice dele, que é da Zona Sul, o vereador Ricardo Nunes, o fato do prefeito ter entregue 4 hospitais novos ou reformados na região. O prefeito foi conhecido na pandemia, né? Os paulistanos não sabiam quem era o prefeito, muito menos o que ele fazia e qual era o potencial dele, embora ele já tinha uma carreira política. Mas vinha ali do parlamento, ia muito na força do sobrenome, e agora ele ganhou uma imagem própria, sem dúvida alguma. E isso aconteceu com vários outros prefeitos, pro bem e pro mal, né? Para citar, por exemplo, Porto Alegre, o prefeito Nelson Marquesan tá ali numa situação difícil política, com processo de impeachment correndo, etc. Você tem em outras capitais, e aí tem uma curiosidade, né? Na região sul-sudeste tem muitos candidatos à reeleição, muitos prefeitos em primeiro mandato que podem ir disputar o segundo mandato. Belo Horizonte, São Paulo, Rio, falando das capitais, né? Curitiba, Porto Alegre. No Nordeste tem menos. Então, como vai ser essa transferência de potencial político, por exemplo, de um ACM Neto em Salvador, que é bem avaliado, em outras capitais, como Teresina, tem o Firmino Filho, que já está terminando o segundo mandato, tem uma força política importante. Em Manaus, o prefeito Arthur Virgílio, que teve muita força. Vai ser muito curioso ver como que nessas capitais vai ser a relação da questão da saúde e, nas cidades menores, o papel que o auxílio emergencial acabou tendo. Por isso esse podcast existe, por isso os nossos convidados ilustres estão aqui. Eu adoro quando você vem. Obrigada, querido. Um beijo grande pra todo mundo. Beijo, até a próxima. Episódio esse importante pra gente pensar. É isso, amanhã a gente tem a certeza que mais um assunto importante que tem a ver com a vida de todos nós vai ser tratado aqui, porque amanhã a gente se ouve. Sim, a gente se ouve de novo. Até.